Olá, irmãos e irmãs, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Eu quero falar com os irmãos hoje sobre a vida de um valente guerreiro de Deus, Gedeão e os 300 soldados. Olha o exemplo desse guerreiro que fez uma obra tremenda aos olhos do Senhor para edificar a obra de Deus. No livro de Juízes, capítulo 6, versículos de 12 a 16, o Senhor diz que está com esse guerreiro valente. E ele é um guerreiro valente da família real de Deus, formador da família real de Deus. Ele diz assim: o anjo do Senhor apareceu-lhe e disse a Gedeão: o Senhor está contigo, valente guerreiro. Gedeão respondeu: ah, meu Deus, meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos vieram então todos esses males? Onde estão, Senhor, aqueles prodígios que nos contaram nossos pais, dizendo: o Senhor fez-nos verdadeiramente sair do Egito? Agora o Senhor abandonou-nos e entregou-nos nas mãos dos madianitas. Então o Senhor, voltando-se para ele, disse: vai, com essa força que tens, e livra Israel dos madianitas. Porventura não sou eu que te envio, disse o Senhor. E ele responde: ó Senhor, respondeu Gedeão, com que eu livrarei, Senhor, Israel? Minha família é a última de Manassés, e eu sou o menor na casa de meu pai. O Senhor replicou: eu estarei contigo, e tu, Gedeão, derrotarás os madianitas como se fossem um só homem. Essa é uma passagem de Juízes 7. Gedeão foi um juiz de Israel que venceu um exército muito grande, um exército de 132 mil homens com apenas 300 homens. Gedeão, ele liderou Israel durante aproximadamente 40 anos. Essa passagem de Gedeão nos fala de um homem forte, valente, de um homem guerreiro, como muitos de nós hoje somos, mas que não tinha consciência do tamanho valor que havia dentro dele. E foi necessário Deus agir na vida dele, enviar um anjo para chacoalhar a vida de Gedeão e mostrar a ele que a vitória sobre os inimigos vem pelas mãos de Deus e não pelas dele próprio. Mesmo que achemos que não somos capazes, que nos julguemos incapazes de fazer a obra, Deus nos dá sinais de que é Ele quem vai à frente de nossas batalhas e nos promete que com fé teremos a vitória que Ele nos promete. Eu quero destacar, irmãos, nessa passagem, um ponto bastante importante da vida de Gedeão. Deus disse assim: vai, disse o Senhor a Gedeão, com essa força que tens, e livra Israel dos madianitas. Porventura, não sou eu que te envio? Disse o Senhor. Vejam essa frase usada por Deus, essa força que tens. Muitos de nós, irmãos, temos vários dons doados pelo Espírito Santo de Deus a serem utilizados na edificação da obra, na edificação da igreja, no crescimento da igreja, na comunhão entre os irmãos, na comunhão entre as pastorais, na comunhão entre todos aqueles que se submetem à ação e os desejos de Deus. Porém, por não nos colocarmos submissos e estarmos sempre debaixo das concupiscências da carne, das vontades da nossa carne e dos nossos sentimentos desordenados, nós nos vemos incapazes de reconhecer o propósito de Deus para as nossas vidas. E nos sentimos como Gedeão, incapazes de levar uma batalha à frente por medo de serem derrotados. Isso mesmo, irmãos, por medo do que iremos enfrentar, por medo do novo, por medo de mudar, por medo de colocar as mãos aonde algo já está acontecendo há muito tempo e nós achamos que é daquela forma e não pode ser mudado. Não, Deus nos ensina uma forma nova a cada dia. Desconhecemos o real valor que há em nosso interior e acabamos tendo uma vida de derrotas quando somos chamados para uma vida de vitórias. É isso mesmo, irmãos. Deus nos chama para sermos vitoriosos. Mas aí, Deus vem com uma chacoalhada e diz: não sou eu que te envio? Não crês, não confia? Ora, mas a dificuldade de nós cristãos está exatamente em saber
realmente que é Deus quem nos está chamando e nos enviando para a obra. Não acreditamos, não confiamos no chamado de Deus. Da mesma forma que Gedeão, mesmo ouvindo o anjo, ele teve dúvidas. O anjo do Senhor apareceu a Gedeão quando ele estava tentando esconder todo o trigo dos invasores, para que os invasores não roubassem o trigo dele, por medo. O anjo lhe disse que ele iria derrotar os invasores, porque Deus estava com ele. Mas mesmo o anjo dizendo, Gedeão achou que ele não era a pessoa certa. Veja lá em Juízes, capítulo 6, versículos 14 a 16. O anjo de Deus lhe confirmou a mensagem, fazendo fogo aparecer e consumir a oferta que Gedeão tinha oferecido a Deus. É isso, irmãos. Ele precisou de uma prova. Naquela época, os inimigos de Gedeão eram os amalequitas e os amoritas. Mas o que podemos citar como inimigos hoje que vêm contra nossas vidas e contra as famílias, para tentar nos destruir? A insegurança financeira, talvez, a falta de visão para a necessidade do próximo, dificuldades no trabalho, dificuldades financeiras, os maus relacionamentos entre pais, filhos, cônjuges, amigos, as hienas que sorrindo entram para desmoronar o castelo que sonhamos, para nós e nossas famílias, e entram para tentar destruir a falta de compreensão, entram para destruir o amor, a falta de amor entre as famílias, a falta de amor e entendimento entre os irmãos, por heranças. Nossa, quanta falta de entendimento há entre os irmãos querendo fazer as próprias vontades. A ideologia de gênero que tenta destruir as famílias impondo uma orientação contraditória à luz da palavra de Deus. O orgulho impetuoso de quem comanda grupos, de quem comanda situações dentro de igrejas e paróquias. Mas contra tudo isso, irmãos, há um comando de Deus. E ele diz assim: não sou eu que te envio, porque achas que é mais poderoso do que eu. Durante 7 anos, os midianitas e amalequitas e outros povos vizinhos tinham atacado Israel, destruindo plantações, roubando gado. Por causa disso, os israelitas ficaram muito pobres, empobreceram. Então os israelitas chamaram a Deus por socorro. Deus então enviou um profeta para explicar que a opressão que estavam vivendo era castigo por estarem desobedecendo a Deus, fazendo as suas próprias vontades e não a vontade de Deus, e ainda adorando os deuses dos amorreus. Irmãos, precisamos fazer a vontade de Deus. Ela tem que se cumprir em nossas vidas. Precisamos cumprir o propósito de Deus e colocá-los em prática, fazendo a vontade e atendendo o seu chamado sem medo, com coragem e ousadia, pois quem nos está enviando é Deus, não somos nós. E Ele promete que estará conosco, nos dando a vitória se estivermos cumprindo os seus propósitos. Olha a vida de Gedeão. Quando Gedeão foi lutar contra os midianitas, a desvantagem era grande. Eram 135 mil inimigos contra 32 mil israelitas. Gedeão pediu um sinal para ter certeza que Deus iria libertar Israel. Uma noite, ele colocou um bocado de lã no chão e pediu que apenas a lã ficasse molhada com orvalho, não o chão. De manhã, apenas a lã estava molhada. Na noite seguinte, ele pediu para o Senhor para a lã ficar seca e o chão molhado. Irmãos, assim aconteceu. E o Senhor deu esses sinais a Gedeão. Se você tiver dúvidas, irmãos, sobre a ação de Deus sobre sua vida, peça que sua lã umedeça e a terra seque. E aguarde pelos sinais maravilhosos que o Senhor trará para te motivar a estar à disposição, para te motivar à luta, à batalha diária de nossas vidas. Nossas vidas, irmãos, é uma batalha.
é uma batalha espiritual também. Deus te colocará com pessoas certas para que as lutas sejam vencidas. As pessoas certas. Não é com a força de numerosas pessoas ao seu redor, mostrando força do seu braço, que as batalhas serão vencidas, mas com as pessoas certas, fazendo e cumprindo o propósito, com amor e comunhão. Irmãos, Deus disse a Gedeão que seu exército era grande demais. Olha o exemplo. Então, Gedeão mandou embora todos os que estavam cheios de medo, mas Deus disse que ainda eram muitos. A vitória viria de Deus, não da força do exército. Não era número que o Senhor pensou, que o Senhor queria. O Senhor queria pessoas comprometidas. Então Gedeão separou 300 homens de todos aqueles 32 mil. 300 homens que beberam água, lambendo-a como cachorro, sem se ajoelhar. Foi um pedido de Deus. Com apenas esses homens, esses 300, ele atacou os madianitas, 132 mil. Atacou dividido em 3 grupos. Os israelitas surpreenderam o exército inimigo com planejamento, como nós devemos fazer no nosso dia a dia. Sem planejamento não conseguimos, irmãos, alcançar os objetivos. Fazendo um grande ruído no meio da noite. Os inimigos ficaram confusos e se viraram uns contra os outros. Gedeão perseguiu os inimigos em fuga e com a ajuda de mais israelitas, ele derrotou todos e matou seus líderes. Essa é a história de Gedeão, é a história do valente que venceu com poucos homens uma batalha gigante. Pelo caminho, algumas cidades israelitas não ajudaram Gedeão e seus homens cansados. Por isso, quando terminou a batalha, Gedeão castigou essas cidades. Em nossa caminhada, irmão, muitas cidades de pessoas, grupos, não nos apoiarão, mas não temeremos, pois não dependeremos deles para alcançar nossa vitória, e no sim de Deus. Nossa vitória está nas mãos do Senhor. Por isso eu quero dizer isso na sua vida, irmãos. A sua vitória não está em pessoas, não está em circunstâncias. A sua vitória está em Deus. Seja lá qual for o problema que você estiver passando, irmãos. Seja lá qual for a dificuldade da sua vida hoje. Confie, coloque nas mãos de Deus. Não confie nas circunstâncias, mas deixe que Deus trilhe. Coloque a sua lã para umedecer e aguarde a resposta de Deus. Coloque a sua lã do lado de fora e peça que a terra umedeça e a lã seque e verás a resposta de Deus. Deus é muito mais em nossas vidas e Ele está pronto para nos abençoar. Os israelitas quiseram proclamar Gedeão como rei, mas ele recusou. Gedeão apenas aceitou receber uma parte dos esposos da guerra. Gedeão era um líder que não se preocupava com poder, com glória, com fama, com altivez. Não, com aparência. Não, nada disso. Ele se importava com ele mesmo e a resposta que ele daria ao Senhor. O que tinha valor era fazer e atender à vontade de Deus para o bem de todo o povo de Israel, como nós precisamos fazer a obra hoje para todo o povo de Deus, para todo o povo de Deus, principalmente os mais necessitados, principalmente aqueles que ainda não têm discernimento e não têm sabedoria para enxergar além dos olhos, para enxergar além da vista humana. Se você hoje tem receio ou dúvidas sobre o seu caminho ou sobre o propósito de Deus para a sua vida, irmãos, e se o caminho que você tem escolhido não tem trazido paz, se enfrentar as batalhas que jogam sobre você tem sido sacrificante demais e tem trazido peso demais para os seus ombros, a ponto de fazer você desistir de tudo e não ir à batalha, quero te dizer uma coisa. Coloque sua lã ao relento e deixe Deus agir na tua vida. Confie que Ele fará por você muito mais do que você mesmo poderá fazer durante toda a sua vida. Aguarde os sinais de Deus e haja conforme a sua intuição. Assim, o impelir para a obra
pois é essa intuição que Deus usará para te colocar no caminho da salvação e da vitória. Você é valoroso, irmãos e irmãs. Há um valor enorme dentro de você que precisa ser colocado para a obra. Há um valor enorme dentro de você que precisa ser colocado diante das comunidades e dos irmãos. E Deus te quer valente, vencendo as batalhas. Deus te abençoe, irmãos, ricamente com a unção da coragem e da valente ousadia. Amém.